Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos comentar sobre o informativo 786 do STJ. Para quem ainda não me conhece, eu sou Felipe Martins, professor, delegado de polícia, e nós vamos seguir aqui no nosso canal falando mais um pouquinho sobre a jurisprudência, sobre o informativo 786 do Superior Tribunal de Justiça. Tudo bem, pessoal? Então, não precisa nem falar, tudo isso que eu vou pedir agora é gratuito, não paga nada, nenhuma taxa, nenhum tipo de valor. Por favor, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe, ative também o sininho das notificações depois que você se inscrever, vai estar nos ajudando a compartilhar o conteúdo, a fazer o nosso canal crescer, e obrigado aí pela audiência. Vamos ao que interessa, pessoal. Informativo 786 ele foi publicado no dia 13 de setembro de 2023, ok? E nesse sentido ele trouxe algumas decisões interessantes. Vamos lá para a quinta turma. Lembrando que a gente sempre costuma tratar aqui algumas decisões de direito constitucional, mas preponderantemente direito penal, processual penal e legislação penal extravagante. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Quinta turma, o processo corre em segredo de justiça porque envolve estupro de vulnerável. E nesse caso aqui, o que decidiu a quinta turma? Quando ocorrer um estupro de vulnerável praticado com violência presumida, a violência presumida é aquela que já é considerada pelo legislador antes mesmo, ele presume e ocorre em casos, por exemplo, do menor, seja de 14 anos, independente do consentimento deles. Por que a violência é presumida? Porque já se presume antecipadamente que uma pessoa menor de 14 anos, que não tem condições, por exemplo, está embriagada, drogada, não tem condições de dar o seu consentimento válido, ela está em vulnerabilidade. Não necessariamente precisa ser empregada violência física, real. E por quê? Por conta, primeiro, da vulnerabilidade, seja por uma causa transitória, seja por uma, algum problema cognitivo, seja pela pessoa ser menor de 14 anos e, por exemplo, consentiu. Então, a regra, por exemplo, em questões que envolvem o estupro, manter conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso diverso com menor de 14 anos, mesmo que seja consentido, salvo raríssimas exceções, é considerado estupro de vulnerável. Então, a violência é presumida, então não necessariamente ocorre a violência real, o emprego de força, o emprego de agressões físicas ou de uma grave ameaça, beleza? Feita essa ponderação, o que decidiu a quinta turma? Que não incide a regra da continuidade delitiva específica nesses crimes de estupro praticado com violência presumida. Aí eu vou fazer uma voltinha aqui, tá? O artigo 71, ele fala sobre o crime continuado, sabemos que é uma ficção, trazida pelo legislador, e o 71 ele fala que quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes, os seguintes, ser considerados havidos como continuação do primeiro, e se aplicará a pena de um só dos crimes se idênticas, ou a mais grave se diversos os crimes, aumentado em qualquer caso de 1/6 a 2/3. E no parágrafo único, quando houver crimes dolosos contra vítimas diferentes, que era o caso aqui, né, eram casos de estupro com violência presumida com vítimas distintas, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, o juiz poderá, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, ao invés de aplicar aqui o somatório, as penas em concurso material, ele pode aplicar apenas uma pena de um só dos crimes, se idêntico a mais graves, se diversas, até o triplo. Então, temos essa previsão aqui, ok? Beleza. Só que aqui, o que decidiu a quinta turma? Nesses casos em que ocorreu estupro com violência presumida, não se aplica esse dispositivo da continuidade delitiva, por conta daqui fala a violência, se refere à violência real ou a grave ameaça.
não abarca a violência presumida. Sendo assim, afastou a aplicação desse instituto no caso concreto. Tudo bem, pessoal? Vamos aqui, outra decisão interessante, Lei Maria da Penha. Houve uma alteração, Lei 14.550, inclusive está aqui, depois procura aqui no nosso canal que eu tenho um vídeo comentando. A Lei Maria da Penha, ela foi alterada pela Lei 14.550 e dispôs, inclusive, sobre a questão das medidas protetivas, inclusive encampando entendimentos do próprio STJ da sua natureza autônoma, do cabimento, inclusive do pedido e do seu deferimento, independente de se exigir ter o inquérito aberto, ocorrer já um boletim de ocorrência. Então, o que decidiu também a quinta turma aqui? Vamos lá. A alteração promovida por essa lei, ela não provocou qualquer modificação quanto à natureza cautelar penal das medidas protetivas previstas no artigo 22, inciso 1, 2 e 3, que fala afastamento do lado agressor, proibição de contato, proibição de aproximação. Então, na verdade, ele trouxe uma espécie de fase pré-cautelar por não exigir, a própria vítima pode pedir, solicitar uma medida independente de ter um inquérito, independente de ter um boletim registrado. Ok, mas ela continua tendo uma natureza de uma cautelar penal. Sendo assim, as medidas são de natureza criminal e são aplicadas a ela o rito previsto no Código de Processo Penal e subsidiariamente o Código de Processo Civil. Então, elas continuam com esses aspectos, tá? E elas continuam com esse cunho penal. E o recurso, a insatisfação defensiva daquele que foi aposta as medidas, ele deve ser revisado, esse apelo, essa insurgência contra essa decisão, tem que ser revisado sob o prisma do direito penal. Beleza, pessoal? Vamos para outra aqui. Tribunal do Júri, tá? Aqui, a plenitude de defesa, aqui deixa eu já... Continuamos na quinta turma, tá? A plenitude da defesa, né? Sabemos que no Tribunal do Júri nós temos algumas peculiaridades. O julgamento, né, é feito pelos jurados, 7 jurados escolhidos dentre pessoas do povo. Há ali a plenitude de defesa. Podem ser invocados, inclusive, os aspectos até metajurídicos para fazer essa defesa. E o destaque aqui é o seguinte: a plenitude de defesa exercida no Tribunal do Júri, ele não impede que o magistrado avalie a pertinência da produção da prova. Ou seja, mesmo tendo a plenitude de defesa, ainda incumbe ao juiz presidente ele analisar o pedido de produção de prova e avaliar se ela é impertinente, ela é relevante ou protelatória. Isso devidamente fundamentado, essa indeferimento, isso não fere a plenitude de defesa, lógico que tem que ser fundamentado, mas foi considerado no caso concreto que pode sim o juiz indeferir. O caso concreto, inclusive, ele fala sobre a perícia de um telefone, que foi realizada no telefone do acusado e depois foi pedido para que se fizesse uma outra perícia no celular da vítima, para apurar a comunicação dela com o paciente. E o que decidiu aqui? Ora, mas se já foi feita uma perícia no celular do suposto autor do crime e verificou essas conversas, seria discipliando fazer uma outra perícia no celular da vítima, se o que já queria se demonstrar estava ali após a primeira perícia. Então, foi indeferida, ok, pessoal? E não foi visto nenhum tipo de nulidade, nenhum tipo de ilegalidade nessa ação. Vamos para a sexta turma agora, pessoal? Vamos lá? Direito penal, tortura, ocultação de tortura e ocultação de cadáver e a dosimetria da pena, tá? É idônea a mensuração da repercussão internacional do delito na majoração da pena base pelas consequências do crime. Então, foi decidido aqui que era cabível, no caso concreto, diante da repercussão internacional que causou o delito, ser mensurado na hora de aplicar-se a pena base. Ora, nós sabemos que rege o sistema trifásico na aplicação da pena. Onde está isso, Felipe? No artigo 68 do Código Penal. Vou ler aqui para você não achar que eu estou inventando, certo? O tio gosta de ler, né?
Cálculo da pena. A pena base será fixada atendendo seu critério do artigo 59 desse Código. Vou ler para vocês também. Em seguida, serão consideradas circunstâncias atenuantes e agravantes. E, por último, as causas de diminuição e de aumento. Assim, chega-se à pena final em concreto aplicada. Ok? Maravilha. O 59 diz o seguinte, percebam. O juiz, atendendo, começa aí, 59, tá? Aí nós sabemos, tem um tipo penal, pena mínima e pena máxima. Parte-se sempre da pena mínima e começa-se a análise. Ok. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e as consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente, para a reprovação e prevenção do crime. Aí está lá as penas aplicáveis, a quantidade de pena, o regime inicial de cumprimento, a substituição da pena privativa de liberdade por outra espécie de pena se cabível. Essas são as disposições, tá? E aqui o que decidiu a sexta turma? Ora, a repercussão internacional causada pela prática do delito, no caso aqui era um crime de tortura e ocultação de cadáver, é uma fundamentação idônea para majorar a pena base lastreada nas consequências do crime. Acabei de ler aqui o artigo 59. Então, tá aqui informações. A pena base comporta aumento em virtude da repercussão internacional do delito por se referir a consequências que desbordam do tipo penal. Tá bom? E no caso concreto aqui, inclusive, fala que com efeito o delito se tornou notório em decorrência da gravidade concreta do fato que configurou um emblemático episódio de violência policial contra integrante da população preta e periférica do Rio de Janeiro, a provocar abalos sociais não apenas na comunidade local, como também no país e na comunidade internacional. Estas foram um pouco da fundamentação que provocou esse entendimento da sexta turma, tá, pessoal? Agora vamos aqui para o final, Tribunal do Júri. Outra, ó, Tribunal do Júri hoje, tá que tá. Tribunal do Júri é Boate Kiss, um fato, uma situação lamentável, a morte, né, em 2013 em Santa Maria, diversas pessoas que morreram num incêndio causado lá, foi acender lá um instrumento pirotécnico, pegou fogo. Todo mundo conhece aqui a história, se não conhecer, tem aí na internet falando, infelizmente, do trágico acontecimento que ocorreu na Boate Kiss, lá no Rio Grande do Sul, em Santa Maria. Ok. Aqui é o seguinte, o que chegou a decisão aqui? A má formulação de quesitos, com imputações no quesito, na fase de quesitos para perguntar. Foi feita a instrução toda, né? E na hora de fazer os quesitos para os jurados poderem julgar o caso concreto, o que aconteceu? A má formulação de quesito com imputação não admitidos na pronúncia causa nulidade absoluta e justifica a exceção à regra da impugnação imediata, afastando-se a preclusão. Veja, no quesito foi formulado, inclusive, uma imputação que sequer estava na pronúncia. Não foi admitida na pronúncia, mas foi colocada lá no quesito. A partir daí, foi considerada uma nulidade. E daí, neste caso concreto, tem que ser, inclusive pela soberania dos vereditos, né? Pela toda a disciplina legal do Tribunal do Júri, o que aconteceu? Foi determinado um novo julgamento e aqui entendeu dessa forma, que essa formulação desse quesito com imputação, que inclusive ele não foi admitido na pronúncia, ele fere inclusive o princípio da correlação. Tá até aqui, ó, veja aqui. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no julgamento do recurso em sentido estrito para a delimitação da imputação da decisão de pronúncia, determinou a exclusão de parte das condutas atribuídas aos réus. A inserção nos quesitos de imputação que não foram admitidas no julgamento do recurso em sentido estrito e ofende a um só tempo o princípio da correlação entre a pronúncia e a sentença, tá? E há entendimento desta Corte Superior de que as nulidades absolutas, notadamente aquelas capazes de causar perplexidades aos jurados e com evidente violação ao princípio da correlação entre a pronúncia e a sentença, enseja a superação do óbice da preclusão, mesmo
não tendo sido arguída imediatamente, como se trata de uma nulidade absoluta, cabe a sua suscitá-la e aplicá-la e declarar nulidade a qualquer tempo. Tá bom, pessoal? Outra, por fim, veja, temos com o novo CPC a possibilidade e a temática dos recursos repetitivos. Veja, foi afetado para a terceira sessão, que reúne a quinta e a sexta turma. Quinta e sexta turma do STJ, elas julgam matérias de competência penal, beleza? Nesse sentido, né, foi afetado para a terceira sessão poder uniformizar o entendimento entre as duas turmas o seguinte: definir se há obrigatoriedade ou não de redução proporcional da pena base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Então, é definir se é obrigatório ou não reduzir proporcionalmente a pena base quando, em segunda instância, o tribunal, em recurso exclusivo da defesa, afasta essa circunstância judicial negativa que foi inicialmente reconhecida na sentença e depois foi afastada no recurso exclusivo da defesa. Vai ser depois, quando tiver aqui o resultado, eu vou comentar aqui, mas esse foi essa proposta afetou os RESPs 2058971 de Minas, 2058970 de Minas e 2058976 de Minas aos ritos dos recursos repetitivos. Tudo bem, pessoal? Hoje ficou mais longo o vídeo, mais uma vez eu peço, deixe seu like, curta, compartilhe, se inscreva, tudo isso é gratuito, pessoal. Deixe seu comentário aqui e vamos para o próximo vídeo, tá? E olha, visite aqui, tem bastante conteúdo aqui para você. Um abraço!